pessoal, mais uma vez é um grande privilégio estar com vocês em mais um podcast da CNPJs, o CNPJ Cast. Hoje, como sempre, como de costume, nós temos pessoas incríveis, participantes que fazem parte da história da nossa empresa e nós ficamos muito felizes também em fazer parte da história não só deles, mas também da empresa que eles vêm desenvolvendo. E hoje o tema principal do nosso podcast vai ser inovação em negócios. Cara, como você pode inovar em um negócio que sempre foi tradicional? Como você pode pensar em soluções para o seu cliente que diminua preço, prazo e preocupação? Isso nós vamos aprender hoje com dois caras fenômenos, mas eu também não poderia deixar de apresentar aqui meu grande companheiro, André. Seja bem-vindo, André, para mais um bate-papo. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês e vamos lá. Vamos, hoje nós vamos conhecer um pouco da história do Lenilton e de toda essa trajetória na área da construção civil, de todo um momento, né, Lenilton, de transformação, de preparação. Cara, se apresenta aí pra galera, fica à vontade, eu acho que você já percebeu, mas se não, a casa aqui é toda sua. Vamos lá, manda bala aí e nos conte um pouquinho quem que é o Lenilton. Primeiro eu queria agradecer, né, a oportunidade que foi nos concedida aqui. A gente fica muito satisfeito e orgulhoso, né, de poder estar com vocês, poder fazer parte dessa história, de poder ter CNPJs como integrante aí dessa nova história, né? E como a gente costuma dizer lá na empresa, nós estamos deixando um legado e espero que vocês façam parte desse legado aí. Então, um pouco da minha história, eu sempre empreendi, né? Sempre fui bom de escola, né? Isso é verdade. André? Tem história, né? Aí tem história, né? Sempre fui um bom estudante, graças a Deus. Estudei administração durante um tempo. Sempre quis e sempre desejei empreender, né? Sempre desejei empreender. Então, assim, aos meus 16 anos eu comecei a empreender, né? E de lá, então, eu venho empreendendo em vários negócios. Em 2013 eu começo a empreender no ramo de terrenos, né? De compra e venda de terrenos, e desde lá então eu venho empreendendo nisso. E em determinado tempo aí, em meados do 2019, 2020, conheço o Arlon, através da igreja, e daí a gente começa uma amizade, começa um relacionamento ali, e até que chega a oportunidade da gente poder dar início a esse negócio aí, que é um pouco sobre o que a gente vai falar hoje. Cara, fantástico, hein? Arlon, também seja bem-vindo a não só o podcast, também a CNPJs. Para nós é um prazer muito grande estar aqui com vocês, ouvir a história de vocês, toda essa trajetória. Fica à vontade aí também, se apresenta aí pra galera, que vai ser legal conhecer a história de vocês hoje. Show de bola. Também queria deixar os agradecimentos, não só como Arlon, mas como Isolar, representante dessa empresa maravilhosa. E o Leandro falou muito sobre o que nós somos. Nós temos uma identidade muito próxima de conhecimento, de vontade. A única diferença é que ele sempre esteve mais próximo do ramo de empresas. A minha vida já é um pouco diferente. A minha vida foi resumida em futebol. Então, a minha vida inteira eu joguei bola, minha vida inteira eu estive no profissional e nunca imaginei ser um empreendedor. Até que Deus ele muda também situações. E quando eu abri minha primeira empresa, a gente sempre passa por aquele processo, não deu muito certo, abri a segunda já rompeu, viveu, tudo fluiu na área da construção, com estrutura metálica, e enfim, quando eu conheci o Lenilton, essa nova ideia amadureceu, de conhecer um método inovador. A gente precisa de algo que muda de fato a construção. E então nasceu Isolar. Então esse sou eu, esses somos nós, e vamos aprofundar sobre esse sistema aí. Cara, que legal. A gente vê muitas histórias aqui na nossa empresa, na CNPJs. Estamos começando a escutar muitas histórias também aqui no CNPJ Cash de negócios que já vêm de muitos anos e a galera passa por muitas transformações, muitas evoluções e vão conhecendo novos mercados, vão abrindo novas situações. Isso também vem muito acontecendo com vocês, né? Vocês já são da área da construção civil, já vieram, né, com um histórico e pivotaram todo o negócio, não deixando de estar na área da construção civil, mas indo para um outro lado.
Então eu queria escutar de vocês assim, como que foi o início da Isolar, como que foi, além desse companheirismo, né, entre vocês como parceiros em montar uma sociedade, mas de onde veio a ideia, como foi, experiências anteriores que levaram vocês até aqui. Agora o negócio é conhecer vocês pra gente ver a cara da Isolar, né, que é a cara de vocês e o que ela representa hoje. Isso foi legal. Então, quando eu comecei o negócio de terrenos, eu vi uma necessidade. Qual que foi a necessidade? Eu vendia o terreno, mas o cara sempre perguntava pra mim, cara, já tem casa? Aí eu falava assim, pô, velho, não tem, cara, não tem. E eles sempre perguntavam, cara, eu quero comprar um lugar, um terreninho, que é o sonho de toda pessoa. Vou comprar um terreninho ali de descanso, tal, final de semana, mas eu quero um que já tenha casa. E sempre tava martelando nisso, cara. E até que surgiu a necessidade para mim mesmo também de construir a minha casa. E aí eu comecei a pesquisar. Eu sempre trabalhei, minha formação é em elétrica, né? Técnico em eletroeletrônica, então sempre trabalhei no ramo da construção civil, sempre trabalhei com elétrica, trabalhei na Vale, trabalhei Sofreu em outros... com isso, então? Cara, sofri. Um monte de vezes. Nossa, e para puxar os cabos, pelo amor de Deus. Nossa, cara. Trabalhei bastante tempo na PUC Minas, bastante tempo mesmo. Então, eu comecei a pesquisar. Falei, cara, eu tenho que construir, vou pesquisar. E comecei a pesquisar métodos de construção e até que eu cheguei no pré-moldado. Quando eu cheguei no pré-moldado, cara, eu falei assim, cara, esse trem é extraordinário. Mano, isso aqui é o céu. Gigante. Que isso aqui é bom demais, é barato, é tal, dá para montar, dá para fazer. Vou montar o projeto da minha casa aqui em pré-moldado. Montei o projeto da minha casa em pré-moldado. E decidi que eu iria comprar as formas e todo o equipamento para poder fazer em pré-moldado. E estava decidido, cara. Eu falei assim, não, eu vou comprar esse negócio aqui. Só que como um bom e todo bom brasileiro e empreendedor, o espírito empreendedor fala mais alto, eu falei, cara, peraí, tem uma possibilidade aqui. Não só de eu construir para mim, de eu fazer para outras pessoas também. Uai, cara... Eu já vendo o terreno e eles querem... Falei aqui, vamos casar esse negócio aí. Vamos casar isso aqui que vai dar certinho, cara. É isso aí. Isso foi quando? Que ano foi isso que você teve esse estágio? Porque... Cara, 2017 pra frente. Legal. E ficou muito tempo... Quando você fala que você vendia terreno, você estava trabalhando como corretor mesmo, né? Era um corretor de imóveis? Ou era uma coisa específica, só um tipo de terreno? Como que era isso? Não, específica minha. Eu comprava e eu mesmo vendia os terrenos. Legal. Eu aproveitava a oportunidade, eu comprava e vendia os terrenos. Legal. E aí quando deu em meados aí de 2020, quando começou a pandemia, aí veio um baque, né? Porque aí eu fui mandado embora da empresa. Você fazia isso em paralelo, então? Você trabalhava em regime CLT, ainda não empreendia full time, vamos dizer assim? Isso. E ficava com esse negócio de compra e venda de terrenos. Legal, hein? Final de semana, ia, visitava, apresentava cliente e tal. Aí quando em meados de 2020 veio a bela notícia, ó. Infelizmente, devido à pandemia, nós vamos ter que liberar vocês. Obrigado. Quanto tempo de casa? Eu tinha 6 anos e meio, cara. 6 anos e meio. É muito tempo, né? Aí, obrigado pelos seus trabalhos. E daí eu falei assim, cara, eu vou desenvolver meu negócio agora e vou comprar essas formas. E tava decidido, cara. Falei, vou comprar porque eu já tenho os terrenos. O pessoal tá procurando. O que eu vinha de mais, assim, inovador era a casa de madeira, era a casa de steel frame, que eu fiz até um orçamento. Falei, cara, eu vou inovar aqui, vou trazer o pré-moldado para cá e vou vender, cara. E isso a sua casa já estava pronta? Não, minha casa ainda estava no projeto ainda. Ela começou o projeto dela em 2018 e eu estava pronto e decidido a comprar em 2020. Quando eu saí, eu falei, vou comprar, vou fazer minha casa e vou fazer para os outros. Cara, é isso aí. E aí foi quando eu conheci o Arla aí, nessa jornada aí, eu falei assim, aí uniu, como diz, né, a fome com a vontade de comer. E você também veio dessa área da construção civil? Como foi isso? Eu sempre trabalhei com estrutura metálica. E aí, dentro da estrutura metálica, a gente fazia o telhado normal, seja um terraço, seja só um telhado com galpão. E falou assim, cara, por que a gente não pode construir? Então, a gente fazia o telhado, já deixava soldado ali nas colunas, na porta, janela, já deixava umas esperas por dentro para colocar os drywall, já deixava espera para os tijolos, já preparava a encaixe da casa todo.
Aí um dia a gente montou uma casa de 45 metros quadrados em 4 dias. E depois mais 10 dias para dar acabamento. Aí falou assim, não, esse trem pode dar um lucro maior. Isso tudo só pensando em estrutura metálica. Estrutura metálica. E fomos criando. Só que chegou um tempo que ela já não atendia mais os benefícios que hoje tem com o EPS. Então você não tinha um acústico bom, você não tinha um térmico bom, e aí a gente falou assim, cara, a gente precisa criar algo. Né? E até é algo interessante como que surge a Isolar, porque eu fui só pedir a ele uma informação. Sério, cara? Cara, eu sempre fui assim, eu fui sempre muito proativo nessa questão assim de pegar a informação, cara, de aprender. Eu sempre tive essa vontade de aprender, de empreender. Sempre acompanhei pessoas que é referência para mim. Então, eu sempre busquei isso, cara. E eu sempre ajudava as pessoas, amigos meus, a empreender. Chegavam até mim, cara, me dá um conselho aqui, me ajuda a elaborar uma viabilidade econômica, me ajuda a fazer um plano de negócio. Eu sempre ajudava, cara. Sempre estava ali ajudando. E nesse momento você trabalhava para uma estrutura metálica, uma empresa, ou você já estava empreendendo? A empresa era minha. Ah, então você também já empreendia. Isso. Aí eu falei assim, pô, cara, eu preciso mudar, eu preciso fazer algo diferente. E começou cedo também, igual o Lenilton? O Lenilton com 16 anos, 16 né? anos. Não, comecei mais tarde, porque a minha infância toda foi jogando bola. Ah, mesmo? Então, jogando bola, então... Esqueci que você era o camisa 10 aí. Mais ou menos. Ela tá numa outra situação, numa outra pegada, mas aprova o Senhor e estamos aqui. Mas aí, rapaz, eu falei assim, cara, vou trocar ideia com ele, que é um outro lado que a gente se identifica muito, a gente trabalha muito com obra social. Então, no meio de uma caminhada de uma obra social, eu comentei com ele dentro do carro, falei, cara, tô querendo mexer com algo diferente, né? Me dá uma ideia aí. Ele brincou comigo e falou assim, depende, se eu for seu coach, o valor é um, se você estiver me chamando pro negócio, o valor é outro. A informação já é gratuita. Eu falei, cara, Sempre, né? então vamos lá, não sou bobo também, né? Não, você é meu sócio, vem. E literalmente a Isolar nasceu daí. No meio de uma obra missionária, no meio de uma obra onde a gente estava indo a ajudar pessoas, nasceu a primeira ideia de começar a ter uma sociedade. E daí foi-se, né, nos seus passos devidos, no seu tempo devido, com todo o processo de conhecimento, de busca, treinamento, estudando o mercado, buscando algo novo, começou então a surgir a Isolar. Cara, e você lembra qual a informação que você perguntou pro Lenilton? Rapaz, não lembro. Eu lembro. Eu só lembro que eu pedi uma informação, ajuda. Eu sei que esse negócio aí deu um negócio mesmo. Deu um negócio. Eu lembro porque ele chegou e falou assim, cara, faz um estudo, um plano de negócio pra mim, cara, preciso fazer algo pra mim, eu tô com um planejamento aí de construir umas casas e tal. Cara, e como eu já tinha informação dos pré-moldados, pra mim a informação dos pré-moldados era tipo assim, o top. Eu falei milionário, né? Eu falei, beleza, eu posso te dar a informação. A informação eu tenho, faço o plano de negócio pra você, faço a viabilidade. Só que, cara, é um preço. Agora, se você quiser um plus, se quiser, né? aí é outra coisa. Que aí a gente abraça a causa. Eu falei, não, vamos abraçar a causa. E daí a gente começou a dar início propriamente ao plano de negócio, estudo de mercado, viabilidade, fomos fazendo. Cara, e hoje, infelizmente, no nosso país, a gente vê muitas pessoas empreendendo sem fazer esse planejamento antes. Hoje, se a gente pegar aqui todos os clientes da CNPJ, olha que são bons clientes, pessoas que têm desenvolvidos, empresas que estão indo bem, felizmente, por todos os planejamentos que eles estão tendo agora, mas a grande maioria não fizeram plano, nem pensar. O negócio deles surgiu, né, de uma vontade, de um trabalho. Se você fosse julgar isso assim, ou dar uma dica aqui pro pessoal que está nos escutando, a grande maioria são empreendedores, qual que é a importância de fazer isso? Não deixar a ansiedade, porque o que eu fico pensando sobre isso? Poxa, vocês falaram aí, juntou a vontade com a fome com a vontade de comer. Tem um cara que tem os lugares para a gente construir, tinha os terrenos, já tem o conhecimento do pré-moldado, junta com outro cara que entende tudo de situação metálica, de estruturação, então é só começar o negócio. E não é bem assim. Como que vocês conseguiram segurar essa ansiedade de fazer o negócio girar de cara para fazer um planejamento financeiro, um plano de negócio? Como foi isso e qual que é a importância disso
para alguém que está decidindo empreender agora? Cara, isso até pro Arno foi um pouco mais difícil, porque ele é mais cena dinâmica e tal, ele tem que dar uma segurada a mais. E eu até falei com ele, falei, cara, vamos segurar isso e vamos fazer o estudo. E começamos a fazer o estudo. E até uma coisa importante que você falou, cara, sobre as pessoas não fazerem isso, porque foi aí que nós descobrimos o EPS, cara. Que legal, hein? E se o pré-moldado era coisa sensacional, vou pedir para você explicar o que é EPS, que eu acho que é uma coisa nova, né? A gente está falando justamente o tema principal de inovação, acho que ele casa com essa palavra, sim. né? Mas tinha ali o pré-moldado que já era um diferencial, pensando na construção civil, a gente sempre ouve, até hoje ainda é muito mais comum a alvenaria, e aí você sai disso para uma coisa ainda maior. Além, né, cara? E é interessante porque o que acontece? A gente tinha isso como assim, algo bom, e aí quando a gente faz o estudo, cara, a gente estava pronto para poder comprar toda a estrutura de pré-moldado. A gente já tinha feito plano de negócio, já tinha feito viabilidade, já tinha feito estudo de mercado. Falei, cara, isso aqui é o top. E quando eu chego em determinado ponto, parece assim, que claro que é Deus, né, cara, que coopera para o bem, né? Deus abriu a minha mente e abriu nossa mente e falou, vamos estudar mais um pouco. E começamos a estudar mais um pouco e descobrimos o Blocom. O Blocom é uma estrutura também pré-moldada, só que com base, né, com núcleo de EPS. E eu falei, opa, peraí, esse aqui é melhor do que o outro, cara. Esse pré-moldado. Aí eu paralisei a compra e falei, cara, peraí, vamos pisar no freio aí, vamos estudar. E daí nós aprofundamos no estudo. E aí fomos buscar informação, fomos saber de quem tinha informação, fomos atrás de quem tinha informação. Começamos a estudar, cara. Fazer treinamento, até pegar base com quem já estava há mais tempo no mercado. E aí, cara, como diz assim, o grande start mesmo do negócio foi quando a gente olhou e falou assim, cara, isso aqui não tem na nossa região. Isso aqui não tem nem em Minas, cara. Isso aqui não tem nem em Minas. Aqui, a nível Minas, isso nem tem, cara. E a nível nacional tinha, mas muito pouco, né? Muito pouco. Tanto é que a maioria dos treinamentos que a gente fez em Brasília, fez em Santa Catarina, fez em São Paulo, entendeu? Fez em Curitiba, porque os caras lá já têm mais experiência do que nós nisso. Tem gente que tem 22 anos de ramo de negócio nisso. E aí, cara, quando a gente fez isso, a gente falou, opa, peraí, paralisa a compra, paralisa tudo, vamos estudar. E aí a gente estudou e falou assim, é isso aí. Esse aí é onde que vai desencantar. Cara, que top. Então, assim, até respondendo a sua pergunta, para quem não, cara, tem o desejo de fazer isso, ou tem o desejo de empreender, e, cara, faça isso, porque a própria palavra de Deus, ela vai dizer assim, não se constrói uma casa sobre a areia, entendeu? Porque o vento vai vir e vai levar aquela casa. Então, você tem que construir a sua casa, a sua estrutura sobre uma base sólida. Então, constrói sobre a rocha. Faz aquilo que é correto, faz o justo, faz o plano de negócio, faz a viabilidade, estuda, guarda um pouquinho da ansiedade. É melhor você ter um negócio que você conhece ele de ponta a ponta, desde a estrutura, cada ponto que você formalizou ali, do que você começar a fazer e depois no meio do caminho ter que parar para poder fazer isso de novo, entendeu? Cara, que legal isso, né? A gente, igual eu comentei antes, é comum a gente ver o contrário e o pessoal falando, poxa, se eu tivesse feito, eu tava muito melhor. Sim. E agora a gente vê como que dá resultado, porque de todo esse momento que vocês decidiram, desse bate-papo aí que vocês tiveram, né? Dessa consulta com o coach, até hoje a gente está falando de quê? 2 anos, foi 2020, né? 2020. Então, poxa, em 2 anos, que ainda é considerado uma empresa ainda mirim, né? Uma empresa nova, jovem, né? Não bateu nem os seus primeiros 5 anos, que é o período normal que o Sebrae considera ali de taxa de sobrevivência de uma empresa. A Isolar já é uma empresa estruturada no mercado. Sim. Então a gente vê como que isso é importante, né, o pessoal que está nos acompanhando. E agora uma outra situação. Se o cara não tem um coach para procurar, não tem um Lenilson para achar, e aí? Como que ele faz? Quem que ele procura? O que ele pesquisa? Porque
talvez você viveu muito isso lá, né, Alan? Pô, vontade de empreender, de fazer um negócio acontecer, trabalhando demais e nem sempre tem um tempo para parar para fazer. Bom, isso é muito do perfil, né? Para as pessoas que estão querendo empreender, isso é muito do perfil da pessoa. Quando você olha para dentro de você, você consegue identificar qual perfil você tem. Se você é o cara que está no setor de inteligência, se você é o cara do executivo, ou se você é o cara completo. Se você fala assim, não, o que eu vou dominar no peito, você vai jogando, isso vai fluir. Então, acho que o primeiro estudo que alguém que quer empreender tem que fazer é com você mesmo. Top. Cara, olha no espelho, quem sou eu? Top. Isso serve para mim? Isso é para mim? Aí você vai pegar aquilo que você tem mais vontade, porque não é sobre os valores que você vai chegar, mas é sobre a causa que você tem. Cara, fantástico. Porque você tem que fazer algo que está dentro de você, porque quando está dentro de você não tem horário. A gente até ouviu uma frase esses dias que marcou muita gente. O rapaz disse assim, olha, eu não tenho tempo para trabalhar. Eu trabalho todo o tempo, mas eu tenho data para aposentar. Top. E é sobre isso. Quando você identifica isso dentro de você, você vai trabalhar, porque é o seu negócio, cara. Você quer o melhor, você vai lutar, você vai vencer, você vai ser leão no seu trabalho. Mas você já tem um plano traçado. Ó, até meus 35 anos eu estou trabalhando, 35 eu estou usufruindo daquilo que eu conquistei, que seja 35, 40, ou seja a data que você determinar. Então, se você não tem alguém do seu lado para viabilizar isso, olha para dentro de você, enxerga essa força dentro de você, porque você que é o seu limite. Se você entender que você não tem limite, então você vai voar. É legal a gente ver esse reconhecimento, né? A pessoa, você colocou isso muito bem, eu acho que está muito alinhado, não só com o que a gente pensa como empresa, como pessoas, mas o mercado já não aceita coisa diferente mais. Sim. Que quando a gente, antes se falava assim, poxa, você pega lá seus pontos fortes e seus pontos fracos. Aí, seus pontos fracos, desenvolve eles. Hoje a gente está escutando um pouco diferente, né? Você pega ponto forte, ponto fraco, pega o ponto forte e potencializa eles. Top. O que for fraco, cara, chama alguém para o negócio, terceiriza aquilo que você não domina, traz uma empresa que tem noção disso, porque aí a gente trabalha com muitas potencialização de pontos fortes. Porque o tempo que eu gasto ali para me tornar alguém, uma situação que eu ainda não vou conseguir ser, e já tem outro cara que está trabalhando nisso há muito tempo, eu estou perdendo tempo em potencializar o meu ponto que é mais destacado. E o mercado ele não aceita pessoas incompletas. A sua empresa ela tem que ser completa. Independente se você é completo ou não. Se você não é completo, você procura alguém que te complete. Isso aí. Né? Que você faça de uma melhor forma, mas o seu cliente tem que receber da sua empresa o melhor. Completo. Cara, legal. Agora, não é o nosso foco 100% falar de uma coisa mais técnica, né? Mas explica pra gente aí o que é o negócio de vocês mesmo, o que é APS, né? EPS. Qual que é a diferença dele pro pré-moldado, pra construção civil? Acredito que se tiver alguém que é da área da construção civil nos ouvindo, o cara já sacou há muito tempo do que a gente está falando. Sim. Mas talvez se for um outro empreendedor, um cara que está mexendo com outros negócios aí, talvez ele está por fora um pouco do que a gente fala. Então, fala pra gente assim, o que é, qual que é a diferença e, obviamente, o porquê que a pessoa deve ter isso, ou contratar, ou conquistar alguma coisa assim. Cara, o EPS, ele é o que, podemos dizer assim, que mais tem de inovador no mercado em relação à construção civil, pelo menos dentro do que a gente já procurou, dentro daquilo que a gente estudou, não só pelo seu custo, mas também pelos seus benefícios, né? O seu custo-benefício, ele é maravilhoso, cara. O EPS, ele é o nosso famoso aqui isopor, né? É uma placa, literalmente, de 3 metros por 1 ou por 2, né? E ela vem inteira, com malhas gripadas de um lado e de outro. Essas malhas, elas são totalmente dimensionadas conforme o peso da casa. Então, o peso da sua estrutura é o que vai demandar e dimensionar tanto o isopor, né? E quando a gente fala de isopor, que é importante a gente lembrar o seguinte, cara, nós não estamos falando de um isopor de televisão, um isopor de uma geladeira, esse isopor que a gente conhece, né? Porque a maioria das pessoas pergunta pra gente, isso é o quê? Casa de 3 forquinhos? Se eu soprar vai cair? Mas nós estamos falando de um conjunto, é o conjunto, né, que faz esse sistema ser totalmente estrutural. Esse sistema não é um sistema inovador. Esse sistema existe há mais de 80 anos, foi criado na Itália
O governo italiano convidou a empresa, 3 empresas, para poder desenvolver uma tecnologia que fosse capaz de suportar terremotos, maremotos. E daí uma empresa chamada Monolith, né? Monolito, chamou e foi convidada e desenvolveu essa tecnologia chamada monopainel. Esse monopainel, ele já na Europa, ele já é extremamente conhecido por causa da sua capacidade de ser termoacústico, de não transmitir nem calor, nem frio, nem umidade, nem as paredes, aquela que dá aquela infiltração, não acontece isso porque é 100%, não transfere umidade, né, do solo para o isopor. Então essa tecnologia chega aqui no Brasil em meados dos anos 2000, 99, 2000, quando a gente tem a primeira casa, e desde então ela já existe, desde esse tempo no Brasil. Só que, como todo bom brasileiro, é desconfiado a qualquer sistema novo, né? Sistema novo, espera o vizinho fazer, espera o outro fazer para ver se vai pegar, se vai dar certo, né? Então o EPS, ele apresenta inúmeras vantagens. Nós estamos falando de um sistema onde eu consigo produzir 8 vezes mais rápido que uma estrutura convencional. Cara, que fantástico isso. Cara, eu não uso pilar pontual no sistema em EPS. Eu tenho vários micropilares. E esses micropilares é o que faz com que o peso apoiado sobre ele dimensione ali em toda a estrutura. Isso proporciona que eu tenha uma base menor. Uma base menor, uma fundação menor, automaticamente eu estou falando de um custo menor. E eu estou falando de uma construção muito mais rápida, porque eu estou vindo com uma placa de 3 metros por 2, encaixando ela no lugar e rebocando com uma máquina que faz 150 metros por dia. Que isso? Então, assim, cara, com uma pessoa operando... A gente via, de vez em quando a gente via aqueles vídeos do pessoal trabalhando na construção civil, o cara chapando massa com a pá, impressionado, né? Você fala, o cara é top demais. Aí chega um lá e... 150 de um dia. Não, hoje nós temos máquinas aí, e é até uma pretensão nossa de adquirir essa máquina. Ela faz 500 metros por dia. Que é isso? Cara, e o que eu fico mais satisfeito de ver dentro dessa situação é que, apesar de toda desconfiança, de toda resistência à inovação, à evolução, que é características do ser humano, e principalmente de nós brasileiros tá tendo mercado para isso. Porque se você não tivesse demanda para fazer 500 metros por dia, você não ia comprar a máquina. Então, e aí a gente fica pensando, você já atingiu... Quando eu falo você, eu penso assim, no EPS como um todo. Atingiu talvez nem 10% do mercado da construção civil. Sim. Então, pensa o quanto isso vai vir a crescer e pode vir a desenvolver nesse mercado. Cara. É gigante isso. E assim, hoje nós estamos falando de um sistema que ele é 100% seguro. Por que é 100% seguro? Porque ele é totalmente laudado. Você recebe o manual da sua casa. Você recebe o laudo de cada parede da sua casa. Quando ela chega para mim, ela chega toda desenhada, o que é porta, o que é janela, o que vai aonde. Então, literalmente, o cara vai montar um Lego. Literalmente. O cara não vai correr o risco de furar depois lá e sair no canal. Não, isso não vai acontecer. Tem o manual. Nós estamos falando de uma estrutura que ela é 4 vezes mais resistente do que uma alvenaria comum, porque quando eu fecho uma parede aqui de tijolo, isso ali é só para fechamento, cara. O que está segurando o peso ali é pilar, é tubulão, é base, entendeu? Então nós estamos falando disso. O tijolo ali só está exercendo função de estrutura mesmo, só para fechar, só de fechamento. Quando eu falo do painel monolítico, eu estou falando de uma estrutura que é 100% estruturada, 100%. Que legal isso. Então, mas a pergunta que mais acontece para a gente, né? Fala assim, e se eu quiser abrir uma janela, um vão, né? Eu quero abrir uma janela aí, como é que eu faço? Eu vou ter que ligar para vocês? Não, cara. Você tem o manual da sua casa. Até 5 metros você está totalmente liberado para poder abrir. Passar a marreta nesse trem aí, tiver de jogar a parede no chão, você pode jogar a parede. Tem problema, vai cortar lá. E uma outra vantagem, aonde que está a questão do tempo, porque, cara, imagina você ter que quebrar. Você sabia que 15% de uma obra convencional é desperdício? Você tem que alugar caçamba, cara, para comprar o tijolo, vai assentar o tijolo, o cara vai lá jogar a massa e depois você vai vir e vai cortar o negócio para poder passar uma elétrica, passar uma hidráulica. Nós estamos falando de uma estrutura em isopor
Claro que ela é estrutural, mas o isopor você vai abrir com um soprador. Cara, os meninos lá são 12 pessoas para fazer uma obra de 200 metros. Entendeu? Os caras não sofrem, os caras vêm com o soprador, literalmente abre para fazer elétrica e hidráulica. Sim, por esse pouco que a gente está aprendendo aqui, conhecendo desse novo negócio, novo não, né? Porque se eu falar novo, eu acho que eu tô muito enganado, mas do que está chegando agora para o nosso mercado, a gente fala de economia de tempo, que você colocou aí que é pelo menos 80% mais rápido, né? Uma construção. 8 vezes mais rápido. 8 vezes mais rápido. A gente fala de economia de dinheiro, recurso financeiro. Sim. Existe um estudo, uma média de percentual disso? Inclusive, a que foi feita na viabilidade do negócio. Hoje, em média, quanto seria menor aí de custo? Você tem hoje um mínimo 15%. De qualquer obra, a gente te garante 15%. Podendo chegar até 40%. Legal. Mais barato. Além da segurança, então a gente já está falando de tempo, valor e segurança. Porque se você faz uma obra 8 vezes mais rápida, o risco de alguém dentro da obra se machucar muito menor. É pelo menos 8 vezes menor, né? Pensando no tempo. Exato. E também na segurança futura, né? Porque, como você colocou aí, é uma estrutura que ela por si só ela se mantém, né? Não precisa da viga. Eu não entendo da construção civil, vocês entendem muito melhor. Todos os detalhes, né? Quando você pega um detalhe de uma obra, tem muita gente que fala assim, pô, mas aí eu preciso pôr uma bucha para segurar uma bancada. Então a gente tem também um estudo que a gente mostra e deixa isso aplicado. Você tem por ponto 90 quilos por cada bucha. Ah, mas não vai pegar no isopor? Não, você tem um espaço de concreto, de argamassa estrutural entre a argamassa, a ferragem até chegar no seu EPS. Então você consegue colocar qualquer bucha comum, né? Seja um quadro, seja uma pia, seja qualquer coisa que você vai pendurar, você vai pegando em termos técnicos. Quantos quilos suporta 1 metro quadrado de um EPS? 60 mil quilos. Não, 1 metro quadrado? 1 metro quadrado, 60 mil quilos. Todos os testes são validados pelo Senai. Todos os testes são validados pelo Senai. Então é algo surreal. Né? A gente está falando disso daqui e eu acho que o tema é inovação. Mas olha que interessante. Eu acho que muitos empresários perdem a oportunidade, talvez, de inovar no ramo deles por questão de conhecimento. Sim. Eu acho que, olha para você ver que interessante. Acho que tudo isso, acho que clientes seus já chegaram para vocês e trouxeram essas dúvidas. Claro. Sim. Porque quando a gente fala de inovação, a gente está falando de trazer algo que vai resolver o problema de alguém. Vai resolver uma dor, vai resolver um problema. Só que quando você fala de novo, aí o pessoal já assusta, né? Pô, nunca vi isso. Ainda mais em construção, né? Que você tá falando de moradia, pô. Parafraseando o Gustavo Caetano, Anderson, um parêntese aí dessa fala sua que eu acho muito legal. Ele fala que a inovação é fazer a mesma coisa que as pessoas fazem de uma forma diferente, mais rápida e mais barata. Isso. Então, cara, isso casa exatamente, né? Com isolar. Então isso casa exatamente nessa fala que você colocou. Isso, e eu acho que todo negócio tem essa oportunidade. Mas eu estou vendo que um dos grandes pontos aqui hoje que os meninos trazem para a gente de conhecimento é realmente conhecer o seu negócio, conhecer o seu diferencial e saber quando o cara tiver uma dúvida, quando o cara... É levar isso para o seu cliente, é levar isso para o mercado. É novo, eu estou desconfiado, mas como que eu posso quebrar aqui essa desconfiança aqui? E eu acho que esse ponto aí foi... Eu acho que quando você consegue resolver isso daí, você consegue crescer e alavancar o negócio. Teve algum ponto lá no início, não sei, que vocês tiveram dificuldade nisso e o estudo já chegou e fez toda essa diferença para vocês na questão do conhecimento em si? A verdade é o seguinte, todo tipo de construção, você tem vários métodos de fazer a mesma construção. Então, qual que foi o nosso estudo? A gente precisa conhecer vários métodos, várias formas, e aí nós vamos desenvolver a nossa própria forma. A gente já tem um conhecimento de construção, então o básico de como é feito a gente já tem. A partir do momento que a gente começou a estudar o próprio EPS e estudando várias formas de aplicá-lo, a gente desenvolveu a nossa própria forma. Né? Inclusive no mercado hoje, o que também entra dentro dessa porcentagem é que a gente tem uma casa, por exemplo, de 2 andares ou 4 andares para construir. Toda essa casa ela já está comprada, ela já está em estoque no nosso galpão.
Então, se o dólar fazer isso aqui ou não, se o mercado oscilar ou não, a casa da pessoa tá compra, paga e já está guardada. Garantido o Já preço tá que você garantido negociou o com o preço. cara no início da obra. Está resolvido Exato. para o cliente. E hoje vocês não conhecem só o seu negócio, você conhece o seu modelo de construção e você conhece o modelo de construção dos Várias concorrentes. outras. Concorrentes. Se você olhar assim. E às vezes o cara não conhece nem o negócio dele. Essa aí é respondendo a pergunta inicial que você fez lá também, lá atrás. O cara vai, cara, vou começar. Beleza, é isso mesmo, cara. Esse é o espírito empreendedor. O cara ter garra, o cara ter sangue no olho para querer fazer mesmo. Cara, mas dica, segura um pouco, estuda, entendeu? Estuda, cara. Conhece o seu produto de ponta a ponta, entendeu? Conhece o seu produto a fundo. Talvez, é igual a gente falou, talvez você não é um engenheiro, nós não somos engenheiros, mas hoje nós somos especialistas no EPS. Nenhuma empresa hoje está autorizada a fornecer treinamento. Nós somos autorizados a fornecer treinamento, porque nós buscamos isso. Lá atrás, quando a gente falou, ó, vamos dar uma segurada aqui agora, ansiedade e tal, mas vamos correr atrás, vamos atrás de conhecimento. Vamos angariar isso. E foi o que a gente fez. E isso valida o negócio de vocês, né? Porque eu imagino a quantidade de questionamentos e conversas que vocês devem ter para justificar os benefícios que tem, né, do EPS. E aí o pessoal talvez liga para vocês e fala, pô, mas eu já fiz orçamento com um cara assim, com um engenheiro e tal, e talvez ele traz um monte de perguntas, o cara é o seu cliente, e traz um monte de perguntas ali que você sabe que é o engenheiro que está fazendo. Se você responder alguma coisa que não é coerente, Técnica, algo assim. vai dar ruim. Se você Sim. não tiver o conhecimento, o cara vai levar lá e falar, pô, que cara não sabe de nada que ele tá falando e tal, fecha aqui outro cenário. Então, se preparar para isso, validar um negócio nesse sentido, dá uma, na verdade, Uma segurança. faz o que aconteceu com vocês em 2 anos. Sim. Hoje, de todo esse período que vocês já têm, já são muitas construções que vocês já começaram do zero e entregaram? Vocês têm essas informações? Querem dividir elas com a gente? Sim. Mas então, a gente tanto Ou já perdeu o número, assim, porque às vezes já perdeu o número, né? Você tanto pega uma construção em andamento, quanto pega uma construção do zero. Legal, então, Que se também o é cara uma decide... dúvida que as pessoas têm muito. Ah, pô, mas eu já tenho o primeiro andar da minha casa, eu posso fazer o segundo GPS? Com certeza. Pode? Legal. Poxa, mas eu fiz as colunas já, só não tá fechado, eu posso fazer GPS? Pode. Mas o segundo andar é de estrutura metálica, eu posso usar o EPS? Pode. Legal. Então o EPS hoje ele encaixa em todos os métodos. Então se eu for pegar números de casas que começou do zero, ou que começou na estrutura metálica, ou na alvenaria convencional e foi implementando, Cara, seria um chute arriscado. aqui em Birité, hoje nós temos mais de 20 casas que já foram construídas em sistema EPS. Cara, que legal. Que inclusive dentro de Minas Gerais é uma das cidades que mais tem casa em EPS. Cara, que Não legal sabia. isso. Incrível que se pareça. Não, tá sabia legal. casa. Não, que bom que a nossa cidade, né, a nossa população tá aceitando essa inovação, né? Exatamente. E bem, né? E tem aí uma meta aí, né, para os próximos anos aí, né? Agora tem uma novidade de primeira mão para vocês aí. Essa tá saindo fresquinha. Daqui a pouco a gente vai ter uma reunião aqui com o gerente geral da Caixa, aqui em Minas, aqui, correspondente da Caixa. Nós somos a primeira empresa a representar agora o EPS, a validar pela Caixa, validado pela Caixa, a poder financiar essas casas pela Caixa. Cara, que legal. Muito Cara, e quando chega nesse nível, pô, da Caixa validar para você o EPS, cara, é assim, é algo surreal, sabe? É algo, um sonho mesmo. Tá Qual que é o muito bem sentimento disso? aprovado. Qual que é o sentimento de passar por esses, de segurar, de treinar, de apanhar? Com certeza vocês passaram por muitos momentos e chegar agora aí e ter essa oportunidade que vai dar tudo certo, com certeza. Qual que é o sentimento, o pensamento que passa aí? Voltando lá naquele início, como começa, porque quando você estuda o mercado que você quer entrar nele, você já entende o que vai ser esse mercado em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos, em 5 anos. Você tem que fazer esse estudo. Então, ao estudar e entender que daqui 3 anos vai dominar o mercado por completo, quando eu falo mercado brasileiro, Europa já está dominada, mas o mercado brasileiro já se tem uma expectativa de que já deu certo, antes mesmo de acontecer, porque é inevitável, por tantos benefícios que tem, mas quando de fato você vê isso acontecendo, você fala assim, valeu suor,
valeu as madrugadas acordadas, valeu todo o planejamento, valeu toda a entrega, sabe? Porque eu acredito não só no mercado, eu tenho que acreditar em mim. Isso. Eu tenho que saber que o meu mercado, o meu estudo valeu. Então, quando a gente senta para estudar, para falar assim, cara, daqui 3 anos isso aqui é inevitável, isso vai acontecer. Só que em menos de 3 anos isso está acontecendo, também é algo de que é o que? A forma de você implementar a seriedade, o seu compromisso, a sua dedicação, é a credibilidade que a sua empresa hoje ela exerce no mercado, é a confiança que você tem no mercado. Então, isso literalmente é um troféu. Para nós que é como troféu. Que show, cara. Cara, eu diria assim, quando você tá ali, cara, estudando, quando você tá ali se dedicando, porque o brasileiro hoje ele tem, vamos dizer assim, a mania de achar que, vou ser um empresário, vou trabalhar menos. Vou ser um empresário, cara, eu vou ganhar dinheiro e tal. Fala isso aí, galera. Isso não é realidade. Cara, te enganaram, mano. Te enganaram, mano. Entendeu? É por isso que eu falo com você, o cara que vai empreender, ele tem que entender o seguinte, cara, eu sou quem faço o meu negócio acontecer. É eu quem faço o meu negócio acontecer. Claro, tem o favor de Deus, tem a mão de Deus, tem o meu estudo. Claro, tem, cara, mas é eu quem faço o meu negócio acontecer. Tá? As pessoas vão ver você fazendo o seu negócio, vão ver a sua inspiração, vão ver sua garra. Elas vão querer fazer também, cara. Então, assim, o cara tá ali, o cara tá dedicando. As pessoas acham, vou ser um empresário e vou começar a ganhar 50 mil de hoje para amanhã. Cara, não existe isso, cara. Não existe isso. Uma vez perguntaram pro Elon Musk, falou assim, cara, quantas horas você trabalha por dia? Ele falou, 13 horas. Um funcionário desse cara deve trabalhar em torno aí de 8 horas, mas o cara trabalha 13. Quase o dobro. Quase o dobro. Se você pegar isso no final da semana, você vai ver a diferença que dá. É quase o dobro. Então, assim, é dedicação, cara. É dedicação, é empenho mesmo. E quando você vê esse resultado, cara, é fantástico. Hoje a gente veio falando disso, né? Vindo pra cá, a gente fala assim, cara, quantas horas a gente tá trabalhando? Aí nesse último mês a gente tá numa média de 15 horas por dia. 15 horas. Então, às vezes você se dedica a plantar algo porque você tem certeza que você vai colher. Então, Exato. Existe tempo para tudo, cara. Hoje você se esforça um pouco mais em conhecer, em aplicar, em se dedicar, em produzir, porque amanhã você vai estar mais tranquilo, você vai ter uma empresa consolidada, a sua empresa já vai estar no mercado de uma maneira que os próprios clientes eles vão te procurar. Porque uma coisa é você apresentar o seu produto, outra coisa é a pessoa falar assim, cara, aquela empresa ali É Ser top. reconhecido. acabou. Isso. E isso é criar uma base sólida. Isso é criar uma base. Cara, é legal demais a gente ver toda essa história de vocês, esse planejamento acontecendo hoje, né? A busca de conhecimento, toda essa estrutura. Mas agora a gente pensando assim, na Isolar, o que vocês colocariam como identidade da empresa, dos diferenciais, do porquê o cliente pode procurar Isolar para fazer a construção dele? Não sei, ainda está vendendo terreno ou não? Ainda tem alguns ainda. Não, se o cara quiser construir a casa dele do zero, ou se ele quiser buscar o terreno para construir, porque que a Isolar, ela já é referência, ela já é a única ou uma das poucas que a gente tem, como vocês colocaram, não só no nosso mercado estadual, mas também em todo o mercado brasileiro. Mas por que os clientes devem procurar vocês? Por que vocês batem no peito e falam, a Isolar vai te... E aí não é só vocês, né? Não só o Arno, não só o Lendeus, mas poxa, a minha empresa, a Isolar, qual que é o diferencial grande dela que vocês podem colocar isso para o mercado hoje? Respondeu ou respondo? Pode responder primeiro. Então tá alinhado. Acho que é bom você tá assim, tá alinhado. O propósito tá casado. Tem que ter propósito. Rapaz, a gente discute muito isso, muito mesmo. Por quê? Se eu for igual a todas as construtoras, eu só estou num campo de guerra lutando por um espaço. A gente não luta por um espaço. A gente tem certeza de que nós somos no mercado. Então, por que ele tem que me procurar? Porque eu ofereço para o meu cliente essa estabilidade que ele não tem. O conforto dele não ter que ficar... Igual, por exemplo, chegou uma cliente para nós, ela falou assim, nossa, mas como é que eu vou fechar aquele rapaz? Porque ele me passou uma relação que eu tenho que comprar 10 kg de prego, 2 carrinhos, 3 pás, 5 inchados, e papapá.
Quem nunca... Eu acho que quem nunca sofreu com isso, eu acho que é pessoas na minha idade pra baixo que nunca construíram. Tipo isso. Aí Aí pior... fazendo sua casa, a gente passa uma lista e a gente vai... Nossa. Aí pior do que Quando você compra, tá tudo errado, cara. Pior do que Volta pra perder ter que tempo trocar. em compra, em toda essa logística, é a pessoa, o que você vai fazer com o carrinho de mão depois? Isso. É sobrou Você uma construiu, parte. você vai guardar tudo. Sobrou 5 kg de prego, sobrou 10 tábuas, o que você vai fazer? Então, hoje a nossa empresa, a gente pega uma obra do início ao fim, a gente pega o nosso cliente, a gente dá conforto para o cliente. Desde um pedido à prefeitura, uma Copasa, uma CEMIG, todas as papeladas necessárias, a nossa empresa cuida de tudo isso. A gente põe o nosso escritório para administrar toda a situação de um cliente. Ou seja, a gente se torna um administrador reconhecendo os valores, é algo que a gente também não faz. A gente não pega uma obra para fazer sem conhecer a história do nosso cliente. Sim. Porque nós valorizamos a história dele. Então, quando o cliente chega, eu posso ter 5 milhões para construir, tá, cara, qual que é a sua história? Quero conhecer a sua história. Eu quero saber quem é você, cara. Eu quero sonhar com você. A gente não colocou na nossa logo construindo sonhos, deixando legado, porque é uma frase de efeito. Não é porque a gente vive isso. Eu preciso entrar dentro do seu sonho, porque um dia, quando eu ficar velho, quando ele ficar velho, aí os meus filhos, os filhos dele assumir a empresa, que é algo natural de se acontecer, e as pessoas vão olhar e falar assim, poxa vida, eu conheci os seus pais. Eles mudou a história dos meus pais. Eu sei que vocês vão mudar a minha história. Então nós temos isso como meta, nós não só construir, nós temos que sonhar com os nossos clientes e para deixar um legado maravilhoso que tem que ser conhecido o nome Isolar. Mas pode... Não, já falou tudo. Não E esse- fala mais nada. Esse é o propósito da empresa? Isso é o propósito Com dele. toda certeza. Com toda certeza. Cara, que fantástico, hein? Não é sobre dinheiro, cara. As pessoas acham que é sobre dinheiro. E aqui eu já vou deixar um outro recado para quem quer empreender, cara. Não é sobre dinheiro. Se pensa só em dinheiro, repense. Não é sobre dinheiro, cara. É sobre você alinhar o seu coração. É você estabilizar o seu coração naquilo que Deus tem preparado para você, entendeu? E quando você faz isso, automaticamente, cara, as coisas fluem. Automaticamente. É consequência, né, cara? A gente faz o melhor, procura proporcionar as melhores possibilidades possíveis para quem tá perto, ajudando, colaborando, e as coisas vão em um efeito dominó, né? Exato. Obviamente, igual a gente falou há pouco tempo, as coisas não vão acontecer no estralar de dedo, né? Tem que trabalhar. Se o Elon Musk trabalha 13 horas, acho que nós vamos ter que rever. Acho que 13 horas tá pouco. 17, um pouquinho. Olha que ele já tá lá no topo. Ele Os trabalha- bilhões, né? Trilhões agora, né? Imagina quando ele não tava. Esse cara não vivia, não. Enfim. Na verdade, eu acho que ele vivia muito, né? Em prol desse propósito que ele criou também. Mas a gente vê tudo isso acontecendo e vê como que um planejamento, ver como que ter um propósito, ter o porquê não só pessoal, porque pode ser diferente os objetivos pessoais, Sim. mas o porquê da empresa precisa existir e as pessoas que estão ao redor dela precisam entender, comprar isso e viver essa ideia, que aí todo o resto é consequência, né? Exato, exato. Cara, que top isso, hein? Exatamente isso, cara. E hoje, como que funciona o processo, né, para uma pessoa, eu sei que vai entrar muito aí em algumas particularidades, né, igual vocês colocaram, que eu achei fantástico, né, conhecer o sonho das pessoas e tal, mas como que funciona o processo hoje para uma pessoa, ela contratar vocês? Poxa, eu tenho um terreno e aí eu quero construir, e aí eu não tenho nada, ainda não fiz um projeto, não procurei um arquiteto, não procurei ninguém, só tenho lá que eu quero tantos quartos na minha casa, assim, assado, pô, meu sonho só tá na minha mente ali. Como que a pessoa deve fazer, como funciona até a entrega de chaves ali ou até o momento que vocês atuam com essa pessoa? Coloca o QR Code aí na tela. Já deixa, passando Um bom empreendedor sempre anda preparado. Aí, galera, ó. Mas nós vamos deixar o contato, daqui a pouco vocês vão falar o contato aí pra gente aí, o pessoal vai procurar vocês. Uma das vantagens, cara, do EPS é que você não consegue produzir, por exemplo, uma casa sem que haja um mínimo de projeto estabelecido. Então, isso aí, hoje a nossa empresa, como o Alan bem falou aqui, a gente pega de ponta a ponta.
De ponta a ponta. Cara, é de ponta a ponta mesmo. É de ponta a ponta. Você não tem... desde, para mim entender, eu sou muito leigo nisso, é desde o projeto arquitetônico até você entregar a chave. Desde o lote vazio, sem muro, do jeito que tiver. Acabei de comprar esse lote aqui, beleza. Daí pra frente, a Isolar resolve. Exatamente isso. Então, a gente faz todo esse processo de validação do solo. A gente hoje não constrói em nenhum lugar sem fazer antes um teste de solo. Nenhum lugar. Independente. Esse solo aqui eu garanto. Não. A gente faz um teste de solo, a gente faz um projeto estrutural, um projeto arquitetônico. Nós temos engenheiros hoje, arquitetos disponíveis para nós. Então a gente faz todo esse processo. Não vou precisar fazer uma entrada na prefeitura porque eu quero o Habits. A gente dá a entrada também, fazer todo esse processo. Ok, quero o Habits, mas eu não tenho a grana suficiente. Está lá ainda não tenho a grana suficiente. Como que eu faço? Cara, hoje, com essa novidade aí, de primeira mão que eu dei para vocês aí, vai abrir um leque, assim, sensacional, cara, porque vai abrir oportunidade para todo mundo, A mesma oportunidade que eu tinha para Minha Casa Minha Vida, Casa Verde Amarela, vai ser estendida para nós. Então, o cara consegue ir lá financiar a casa dele 100% através do EPS, né? Isso é legal, só fazendo um parênteses e uma pergunta dentro disso. A pessoa ela vai conseguir, não sei se você já vai ter essa resposta por ser novo, mas ela vai poder financiar a casa pronta, você vai ter que construir e vender o imóvel, ou a pessoa vai poder ter a mesma possibilidade de crédito, de oportunidade para ela conseguir o valor e ela construir o imóvel dela. Ela tem as duas possibilidades. Você tem a possibilidade de comprar e você tem a possibilidade hoje de construir no meu terreno, que é a possibilidade da Caixa, né? Construir no meu terreno. Então eu tenho o terreno lá, quero construir. Não, eu não tenho terreno e quero comprar o terreno e construir. Você também tem essa possibilidade. E a partir daí, desse momento, todo o projeto vai ser apresentado para o nosso cliente. Nós vamos ter várias reuniões que vamos apresentar para ele o projeto, o desenho 3D para ele aprovar. Né? A partir daí, desse processo, é a compra do EPS, como foi dito aqui, né? Independente, o dólar amanhã aconteceu guerra aí, cara, o cimento tá R$35, cara. Quanto você estava no depósito, era quanto, André? Cara, já vendi saco de cimento a, sei lá, R$14. Não, André, você tá ficando... Não, e a ferragem? A ferragem eu já perdi conta de quanto que a ferragem aumentou. Um dia eu olhei, assustei, eu falei, que isso? Mais do que dobrou de preço da época que eu vendia. É pior do que o preço, né? Às vezes você compra lá, vou comprar um caminhão de tijolo fechado. Aí, beleza, passou aqui que você precisa de outro. Aí vem de uma outra fabricante, vem diferente. Qualidade, né? Qualidade diferente. Caminhão de areia, seja o próprio cimento. Então você tem todos esses desgastes que com o EPS você não tem. Uma vez que você comprou sua casa está toda fabricada no mesmo lugar, todos os andares, seja ele 2, 3, 4, 5, que já existe prédios de 25 andares, totalmente EPS. Cara, então, independente do que você vai construir, você já consegue todo o seu material, não só em valores, oscilação de preços, quanto na qualidade do próprio material também. Então aí, finalizando aqui, eu quero construir. Cara, é como o Alan disse aqui, é o cuidado com o cliente. Então, você que está querendo construir, você pode ter certeza, cara, que a Isolar vai ter todo esse cuidado com você, desde da compra do seu... eu comprei o terreno, desde a ida no seu terreno, desde da sondagem, desde do projeto arquitetônico, projeto estrutural, até finalizar todo esse processo. A Isolar vai ter esse cuidado com você, tanto emocionalmente, tanto financeiramente, porque uma coisa que a gente respeita é o dinheiro do cliente, porque muitas pessoas juntaram ali e foram uma vida inteira, cara. Sim. Entendeu? Abrir mão foi de muita coisa. Muita coisa. Então, assim, se tem uma coisa que a gente prioriza dentro da empresa, é a questão do sonho do cliente. Cara, você tem que respeitar isso. É um sonho, é uma vida. Nós já tivemos cliente que ficou 9 anos e meio um casal juntando dinheiro para construir. Cara, imagina se eu não respeito essa história. Você tá louco. Cara, que legal, hein? E eles construíram o quê? Umas 10 casas, né? Porque é mais barato. Não, uma baita da Foi uma baita casa. Uma casa que vale por 10. E quanto tempo gastou para construir? Que eu acho que isso é legal. Legal.
Quando a gente foi fazer esse contrato, na alvenaria estava estipulado entre 1 ano e 2 meses e 1 ano e meio para a construção dessa casa. Tempo médio, então 18 meses aí para construir 18 essa casa. meses. Então, no sistema IPS, ela pronta, nós estamos falando de 6 meses. Ela Pronto. toda acabada. Com a chave para a pessoa comprar os móveis, colocar os móveis dentro e mudar. Tchau. Cara, Sim. que fantástico. Né? Exato. Então a gente gastou 1/3. Um terço. Do que Nessa é a obra alvenaria. foi 1/3. E assim, nós estamos colocando assim, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 6 meses, sem nenhum imprevisto, sim. sem o pedreiro faltar no final de semana, respeitando chover, todos os nossos amigos, é, respeitando os nossos irmãos aí, Sem atraso pedreiro. de compra de material, Sim. convencional, né, que no EPS não tem. Então, quando chega tudo. Então, é muito diferente, cara, muito legal. Cara, que legal isso, hein? E de redução de economia, também existiu muita diferença? De valores, Sim. essa especificamente, essa obra bateu 37%. Cara, que legal. Então eles puderam usar 37% do dinheiro deles para melhorar o imóvel que eles teriam na alvenaria. Exatamente. Que nesse caso também entrou para os móveis Cara, que na legal. casa, que é um valor bem considerável. Bem considerado. Era uma obra aí, a gente estaria falando aí de 1,5 milhão, né? Então, assim, é bastante coisa. 37% a gente está falando de É, E quase aí, quando a 500. gente fala dessa questão de redução de custo também, a gente olha muito para a questão do valor da obra convencional para a obra em EPS. Mas o tempo, cara, ele te traz uma economia financeira muito Gigante. grande também, porque isso aí a gente não está mensurando. Se a gente fosse mensurar aí o que o tempo proporciona de dinheiro, se o cara mora de aluguel, por exemplo, Sim. Isso. Ou o outro método, igual a gente já teve um cliente que ele construía para alugar. Então, se ele vai demorar 2 anos para fazer 5 casas, em 2 anos ele não está recebendo, é dinheiro saindo. Uhum. Se a gente gastou 6 meses, então significa que em 1 ano e meio ele já está recebendo o aluguel dessas casas. Sim. Ele antecipa os recebíveis dele aí 1 ano e meio no mínimo. Mano, é isso. Então, E vezes você 5 tem os aluguéis. dois lados, tanto do cara que deixa de pagar aluguel enquanto está construindo, quanto aquele que constrói para alugar como investimento. como investimento e também consegue, né, num tempo mais rápido, alugar essas casas. E coisas que, por exemplo, igual na crise aí, ficaram até inviáveis para alguns investidores, né? Investir em casa, investir em imóveis, estava até deixando de investir por causa que o retorno estava muito, muito longo. Então, isso daí aquece o mercado também. Cara, que legal. E onde a Isolar quer estar daqui a um tempo? Como que você se vê aí no mercado nesse momento e daqui a alguns anos aí para frente? Nós estamos falando aí daqui 1 ano, a gente tem aí a meta de bater 5 casas por mês, 5 casas por mês. Construir para nós mesmos já é uma meta agora estabelecida para daqui agora até 6 meses. Construir prédios mesmo, inclusive um aqui em Berité, Cara, que legal. de 7 andares, né? Se Deus abençoar e nos proporcionar apartamentos, né? E a gente almeja aí daqui 5 anos aí, a gente está a nível nacional. Cara, que fantástico. Expandido Sucesso, aí. hein? Sucesso. Poxa, então nós vamos estar falando em 7 anos, a gente já está batendo todos esses números, essas organizações. Exato. E hoje a Isolar, ela tá funcionando com quantas vidas? Quantas pessoas vocês precisam lá para fazer a operação de vocês hoje rodar? Cara, esse é um outro São segredo. números por obras. Isso são números por obras. Hoje eu preciso só de 2 pessoas para conduzir uma obra inteira. Cara, Então isso para o cliente é fantástico. porque... De operacional que a gente está De falando, né? A operacional. gente Sim, tem uma sim, base fixa, por exemplo, hoje que escritório, né? nós temos 6 colaboradores, né, de base fixa, né? Temos 6 colaboradores de base fixa. Mas a cada obra demanda mais 2. Cada obra demanda mais 2. Então, 2 pessoas entregam a obra, entregam a chave pro proprietário ali dentro da organização. Justamente. Cara, que fantástico. hein? Alterna, né, os profissionais, porque até a obra cinza são 2 profissionais. Da obra cinza para o acabamento são outros 2 profissionais. Então sempre alterna, mas sempre esse número de 2, no máximo 3 ali. Então a obra limpa também, que a gente considera, né? Uma obra límpida, uma obra rápida, uma obra tranquila. Né? Inclusive aí para as mulheres que assistem, falam assim, pô, mas como é que eu entro na construção civil? Nós já temos mulheres que constroem casa. A gente está falando de uma placa de 3x1 que para você conduzi-la, ela pesa 4,5 kg. Então Que uma isso? mulher tranquilamente ela faz isso. E já temos exemplo de 2 mulheres que construíram uma casa.
Então é algo que também abrange esse mercado feminino, né? Para as mulheres que gostam da construção civil, que amam essa área, pode procurar Isolar. Olha. Cara, que legal. Sucesso isso, hein? E vai ter bastante vaga aí para os próximos meses. Depois disso que vocês falaram com a gente, com certeza vai ter. Com certeza. Cara, que legal. Tô muito feliz aí em conhecer a história de vocês. A gente já vai aprendendo, né? Desde quando vocês se aproximaram, estão próximos aqui das CNPJs. Mas, poxa, a gente saber aí de toda a trajetória, de como começou, né? Da necessidade ali de entender o tempo de esperar para startar um negócio, né? Da estrutura emocional, da inteligência, de tudo isso também, fantástico. Parabéns para vocês por isso, né? Com certeza a Isolar não existiria e nem estaria onde está se não fosse todos esses princípios que existem na vida de vocês, tudo isso que vocês buscaram. E é fantástico a gente ver como que a boa organização, a boa gestão de uma empresa pode levar ela em lugares incríveis. Então, para a gente já ir caminhando para o final, até porque senão a gente faz o pessoal ficar muito tempo aí nos ouvindo, tá escutando 4 marmanjos, isso é bom, né? Não cansa. Eu queria que vocês deixassem mais uma vez aí algumas dicas, né, alguns conselhos para esse pessoal que está nesse desejo de transformar o seu negócio, de inovar. O que eles podem buscar de informação, o que eles podem fazer, onde que eles podem ir, qualquer coisa que vocês podem, que talvez, se vocês tivessem ouvido antes, tivesse acelerado o processo de vocês. Então, por favor, fiquem à vontade aí, que essas dicas pra gente aí é muito valiosas. Vamos começar. Não vai cobrar não, né, Lênin? Aqui, você está chamando uma sociedade? Você quer as dicas só? Verdade. Em breve a gente vai lançar aí uns e-books, né? Uns cursos para quem tá querendo começar. Vamos agregar. Mas, rapaz, eu acho que a primeira coisa, a gente tem que ser verdadeiro. Verdadeiro, cara. Não adianta eu estudar para enganar um cliente, para trazer palavras colocadas que ele vai trazer ele a fechar um negócio comigo, que depois eu não vou dar conta de atender ele. Então, para todas as pessoas que querem entrar em qualquer tipo de mercado, sejam verdadeiros. E se de fato você vê que aquilo não é para você, então abre mão. Porque vai se levantar outra pessoa e continua procurando o seu ideal. Então, eu não acho que nós começamos atrasado, eu não vejo que nossa, isso demorou a acontecer. Eu entendo que houve um processo na minha vida, houve um processo na vida dele, e no agrupamento desse processo, trouxe uma perfeição para dentro de uma empresa. Eu, por exemplo, por que eu não queria empreender? Porque eu tinha uma proposta de voltar a jogar bola profissionalmente. Eu tinha um contrato de 2 anos para assinar para ir embora do país. Era 30 mil dólares ou euros? 30 mil euros. Era muita grana, cara. Cara, muita grana. Muita grana. Eu abri mão disso porque eu amava cuidar de pessoas, pela obra social. Então, só que chegou um tempo que isso não me sustentava e eu tinha que procurar recurso. Casado, filha, aluguel, enfim, os compromissos como homem. E a partir daí eu também não poderia negligenciar os princípios. Eu tenho que ser quem eu sou. Então, se eu não tiver verdade em mim e transmitir essa verdade para o meu cliente, a ponto dele entender que nós somos de fato amigos e não inimigos, porque quando você faz um contrato com alguém, você se torna família, cara. Por isso a gente não assina um contrato sem conversar com a pessoa, sem a fundo a entender a história. A gente tem que sentar no restaurante, a gente tem que almoçar junto, tem que ir numa padaria, tomar um café, eu tenho que conhecer, porque eu tenho que saber também se é viável para mim atender. Claro. Porque se o sonho dela não é aquilo que a Isolar tem para oferecer, não tem um porquê eu fechar com essa pessoa. Então, da mesma forma que há um estudo deles em mim como empresa, há um estudo meu de empresa para ele como cliente. Então, se quer começar algo, se você entende que você tem esse propósito de vida, estude. Quando você fala assim, estou cansado, estude de novo. Continua no processo, pega o seu mercado, entenda o que o seu país está vivendo, entenda o que o mundo está vivendo e procura solução. Porque se você quer solução, é porque o seu cliente também está procurando por uma solução.
E aí você vai entender que você é a solução do seu cliente. E quando você se torna a solução do seu cliente, o seu negócio ele já está feito, ele já está pronto. É só questão de tempo para as coisas consolidar e fluir perfeitamente. Cara, sensacional. Top. Ficou difícil de Esse cara tá aprendendo, né? Eu achando que ele tá vendo aquele torto com esse podcast lá, estudando aquele negócio lá, estudando. Esse cara tá aprendendo. Alguma colinha aqui, entendeu? Ficou difícil pra você agora, cara. Quero ter sua dica aí. Depois nós vamos pedir pro pessoal fazer. Gente, qual que foi melhor? Faz um vídeo aí. Cara, eu diria assim, a minha dica pra quem quer empreender, cara, você tem que ser, apesar de tudo isso que ele falou aqui, complementando o que ele falou, você tem que ser o melhor naquilo que você faz. Cara, você tem que ser o melhor naquilo que você faz. Cara, seu cliente, ele espera e ele quer ver isso em você. Vocês são aí referência no mercado aí de contabilidade. Então vocês têm que ser o melhor, cara. Vocês têm que oferecer isso para o cliente. O cliente tem que sentir segurança, sabe? Então essa segurança ela vem com base em tudo isso que ele disse. É estudo, é base, é dedicação, é entender o que o seu cliente tem de demanda. Quando você entende isso, você soluciona uma demanda, você está apto a ganhar dinheiro porque você solucionou uma demanda do seu cliente, cara. Então é basicamente tudo isso que ele falou agregado a isso, ser o melhor naquilo que você faz, cara. Não seja o mais ou menos, não seja aquele cara que quer ser, não, eu vou fazer aqui, você, se der certo, tudo bem. Não, seja o melhor, cara. Faça o melhor para o seu cliente, o que o seu cliente espera e o que vai ser o seu diferencial, o que vai fazer com que você ganhe realmente dinheiro é ser o melhor naquilo que você faz. E faça com alegria, e faça com aquilo que te dê motivação, não pelo dinheiro, mas pelo propósito. Se você fazer pelo propósito, cara, você vai ter acordar de manhã de cabeça erguida. Cara, a pior coisa que tem é você acordar de manhã, ir trabalhar e falar assim, nossa, eu tenho que ir para aquele lugar, cara. Sabe? Viva o seu sonho, cara, viva o seu sonho. Hoje no Brasil, cara, é muito difícil você empreender. É muito difícil porque as pessoas vão dizer para você assim, não faça isso não, vai dar errado. Se eu fosse você, não ia não. Procura instabilidade. Cara, quem disse isso? Quem te disse que a gente não ouviu isso? Quem te disse que a gente não casa, ouve né? isso? Da família, às Toda vezes hora, da esposa. né? Toda hora, cara. Desafio. Cara, não faz não. Fica aqui. Entendeu? Fica aqui. As pessoas querem falar isso pra você. Fica aqui. Mas é você que sabe o desejo do seu coração. É você que conhece o sonho que Deus plantou no seu coração. E se Deus plantou, cara, vai. Mas faça aquilo que você tem que fazer. Faça o seu estudo, faça a sua preparação, faça o seu plano de negócio, ofereça o melhor serviço, atenda a demanda do seu cliente e você vai estar apto para poder obter os resultados. Cara, Só uma frase que eu lembrei aqui enquanto ele falava, do Elon Musk também, ele fala assim, enquanto eu sonhava em ir para Marte, todas as pessoas falavam que eu era louco. Mas hoje o meu projeto deu certo. E por ser o homem mais rico do mundo, quando eu falo que quero ir para Marte, louco é quem não acredita em mim. Uau! É sobre isso. Hoje você é louco, mas quando sua empresa tiver com sucesso, tiver consolidado, tudo dado muito certo, louco é quem falar que não acredita em você. Então é sobre isso. E suporte o processo, vou deixar uma frase aí para os ouvintes, suporte o processo para você viver o propósito. Cara, fantástico, hein? Depois dessa aí, André, até... Cara, Cara, fera, hein? A gente aumentou o nível, assim, em máximo possível, cara. Obrigado aí por toda a história de vocês, né? Ela com certeza vai não só nos ajudar, como vai ajudar muitas pessoas que vão nos ouvir, né? Obrigado também pelo tempo. A gente sabe que ainda mais em toda essa correria, nesse crescimento, ter tempo para vir aqui, passar esse pedaço dessa tarde com a gente, aguentar essa CNP Loucos, né, na orelha, né? Não é fácil não. Então, mais uma vez, muito obrigado. Vocês são sempre muito bem-vindos aqui, todo momento, quando precisarem, quando desejarem. André, obrigado também. Deixei um agradecimento para a turma, pessoal que nos acompanhou até aqui, para a gente já liberar essa galera aí.
Valeu, eu agradeço, né? Fico feliz de poder participar aqui. Lenilton eu já conheço de algum tempo, né? Acho que eu não falei no início do podcast, não. Mas quando ele fala que é estudioso, é porque ele é estudioso mesmo, porque eu estudei com ele. Você não colava dele não, né, André? Cara, assim... Ixi. Vou falar pra ficar dele. Corta essa parte. Que é a parte final, não pode falar. Mas ele era um dos melhores da classe, eu lembro disso. E eu acho que isso faz toda a diferença, né? Então, assim, todos esses conselhos, tudo isso que a gente escutou, né? E que a gente ouviu, que eu sei que é verdadeiro, porque, né? Por conhecer o Lenilton, eu sei que é verdade. E eu acho que isso vai fazer com que a Isolar cresça muito mais, né? E talvez seja num período talvez até mais curto que vocês pensem, né? Então, esse é o nosso desejo aqui. E é isso aí. Obrigado. Então, top, galera. Muito obrigado mais uma vez vocês terem participado aí com a gente. Em breve nós vamos ter novos bate-papos, vamos querer ouvir mais aí desse crescimento da Isolar, de novas inovações, que eu tenho certeza que vocês não vão parar por aqui. Não, com certeza. Não pode contar tudo. Deixa para a próxima. Deixa pro próximo. Antes da gente finalizar, eu queria que vocês deixassem aí os contatos, a forma que a pessoa acha vocês nas redes sociais, como que elas podem contatar vocês. Mas hoje a gente vive tudo muito inovador. Se você deixa um contato ou algo, eu acho que está muito... Põe um QR Code. Você que quer nos achar, você vai acessar a sua câmera aí, você vai achar o nosso site, vai ter todas as informações. Tem um QR Code ali, né? Legal, no Instagram como que tá o arroba de vocês? @Isolar Brasil. Legal. @Isolar Brasil. Entrou lá, vai ver tudo o processo. Inclusive, vamos ter apresentações de o que é o EPS. Pô, a gente traz com a sala, a gente faz um cafezinho, né? Um coffee break chique, a gente te apresenta tudo sobre o que é o EPS. Então, você que tem curiosidade, quer entender sobre esse mercado, é só entrar em contato, a gente vai estar marcando essa apresentação e são todos os nossos convidados de honra. Inclusive, a CNPJ já está lá, né? Nesse próximo, já vai estar junto com a gente. Cara, obrigado aí por tudo, mais uma vez, por essa oportunidade também. A gente vai colher muitos bons frutos dessa parceria nossa. Vamos sim. Então, pessoal, muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Aguardem os próximos episódios. Com certeza, nós vamos nos esforçar muito para ser tão bom quanto esse. Eu acho que vai ser difícil, né? Esse cara é camisa 10 mesmo, literalmente. Esse é camisa 10. Jogador caro, Cara de peso. E até a próxima. Até o próximo CNPJ Cast.